Se esse pesquisador tivesse sido mais organizado, talvez o mundo tivesse perdido a oportunidade de salvar milhões de vidas, porque a descoberta da penicilina não começou com um super plano genial, uma super pesquisa. Ela começou com uma placa que foi esquecida em cima da bancada. Eu vou contar essa história para você. Hoje, uma infecção bacteriana simples costuma ter um tratamento também simples, mas até o começo do século XX, as infecções estavam entre as principais causas de morte. Um corte pequeno podia evoluir para uma sepse. Então, pneumonia, infecções pós-parto, complicações cirúrgicas eram condições muito frequentemente fatais. A medicina não tinha uma arma eficaz contra essas bactérias. Em 1928, o bacteriologista escocês Alexander Fleming voltou das suas férias a trabalhar no laboratório no Hospital St. Mary, em Londres. E aí, em cima da bancada, estavam lá as placas com cultura de bactérias, sem muita proteção. E aí, quando ele foi observar aquelas placas de perto, teve um ponto que chamou a atenção. Uma das placas tinha sido contaminada por um fungo. Veja, isso não era tão raro como talvez você possa pensar, porque naquele período os laboratórios não eram um ambiente estéril, higienizado, protegido, como são os nossos laboratórios de hoje. Mas ali naquela placa ele percebeu uma coisa diferente, porque em volta daquele fungo que estava na placa tinha uma área limpa. As bactérias cresciam na placa, mas não naquela região. Naquele espaço onde tinha um fungo não tinha crescimento nenhum. É como se ele tivesse criado ali uma zona de proteção. E aí ele percebeu que aquela substância, ela não só inibia o crescimento das bactérias, mas ela eliminava as bactérias. Então, em vez de descartar aquela placa contaminada, que talvez fosse considerada inútil, inutilizada para a pesquisa que ele estava fazendo, ele resolveu observar. Não se tem 100% de certeza de como isso aconteceu, mas o mais provável é que esporos do fungo Penicillium tenham entrado no laboratório pelo ar, por uma janela aberta, levados por uma corrente de vento. O fato é que aquele fungo foi parar naquela placa e o olhar atento, a observação do Fleming foi o que possibilitou essa descoberta. Ele chamou a substância de penicilina, uma referência ao fungo, e de cara já começou a perceber o grande potencial terapêutico que aquela substância tinha. Só que ali naquele momento era uma substância difícil de trabalhar, instável, e ainda por cima produzir a penicilina em grande escala estava fora de questão. Então, por causa de tudo isso, ela passou um tempo ali na prateleira, esperando a vez dela chegar. E chegou. Na Segunda Guerra Mundial, os campos de batalha produziam milhares de soldados feridos, e muitas vezes aqueles ferimentos sofridos no campo de batalha nem eram os grandes responsáveis pela morte dos soldados, mas as infecções decorrentes de toda aquela situação. Sepse, infecções profundas, graves, que não poderiam ser tratadas com os recursos que a medicina tinha até aquele momento. E aí, mais uma vez, a ciência teve que correr contra o tempo para tentar amenizar essa situação. Nesse contexto, a penicilina voltou a chamar a atenção. Na Universidade de Oxford, um patologista australiano chamado Howard Florey liderava um grupo de pesquisa que estava interessado em substâncias antibacterianas. Ele era conhecido por sua capacidade de organizar equipes, estruturar experimentos e transformar ideias em pesquisas aplicadas, na prática. Ao lado dele tinha Ernest Chain, um bioquímico alemão judeu que tinha fugido do nazismo e foi quem conseguiu fazer o que Fleming não tinha conseguido. Ele desenvolveu métodos para isolar, purificar e estabilizar a penicilina. Sem esse trabalho, a penicilina não ia ter saído do laboratório, mas com ela purificada, a equipe começou os testes em animais e os resultados de cara foram impressionantes. Depois começaram os testes em humanos e pacientes com infecções graves começaram a sobreviver, uma coisa que antes, poucos anos antes, era impossível. Governos rapidamente perceberam o potencial da penicilina. Estados Unidos e o Reino Unido investiram pesado na produção em larga escala. A indústria farmacêutica se mobilizou. Durante a Segunda Guerra, a penicilina foi usada amplamente no tratamento dos soldados aliados, e aí a mortalidade caiu drasticamente, as amputações se tornaram muito menos frequentes, e depois da guerra, a penicilina chegou até a população civil também. E aí, as cirurgias se tornaram mais seguras, os partos passaram a ser mais seguros, com menos complicações infecciosas, a expectativa de vida aumentou, e milhões de vidas foram salvas e têm sido, desde então. Em 1945, Alexander Fleming, Howard Florey e Ernest Chain dividiram o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. O reconhecimento que os grandes avanços na ciência, e principalmente na medicina, raramente são obra de uma pessoa só. A penicilina não nasceu de um plano perfeito, ela nasceu de uma combinação de fatores, da observação e do trabalho coletivo. Foi uma placa esquecida que mudou tudo. A
penicilina inaugurou a era dos antibióticos, mas a gente precisa lembrar que o uso excessivo e inadequado dessas drogas tem trazido aí pra gente um novo problema, né? Um novo desafio, que são as bactérias cada vez mais resistentes. Mas isso aí já é assunto para outro vídeo. Tá? Se você gostou, já se inscreve aqui para não perder nada e me conta nos comentários qual tema que você quer ver por aqui. Até a próxima!